Boa noite, segunda-feira começando mais um Quatro Paixões aqui na TV.com. Como vocês podem perceber hoje, não temos a presença do torcedor tricolor aqui, muito graças ao aniversário do nosso amigo Eduardo Medeiros, que é o titular da cadeira, e também os outros também tiveram, outras pessoas que se dispõem a participar desse programa também tiveram compromissos. E como é difícil, né, Vaguinho? O tricolor é uma espécie meio que em extinção, assim, a gente não acha muito por aí. São poucos. A gente não conseguiu convencer os outros a participar. Então vamos tocar o assunto aqui nós mesmos, mas não vamos deixar de falar do Fluminense. Tivemos mais uma rodada horrorosa do Campeonato Brasileiro, jogos muito ruins, muito chatos. A gente infelizmente percebe que o futebol, as pessoas podem até continuar consumindo futebol, mas não engrenou muito depois da Copa não, né, Júlio? Boa noite. Tá feio. Boa noite a vocês que estão nos assistindo aí. E o Botafogo, eu vi o jogo, foi um jogo feio, mais uma vez. O Atlético jogou muito melhor. O primeiro tempo até que o Botafogo estava bem. O Dória, mais uma vez, na minha opinião, foi culpa dele o gol. Mais uma vez ele falhou. O Jefferson fez uma grande defesa. Botei ele no Cartola mais uma vez. Com o Jefferson é o único jogador que eu consigo ganhar ponto toda semana no Cartola, né? Que todo jogo ele sempre está salvando. Você votou em jogadores do Botafogo? Botei o Jefferson e botei o Sheik. Você foi mal. Eu vi que você foi bem mal. Mas o Jefferson ele sempre tá salvando. O resto, cara, o Botafogo está passando por um momento muito difícil. Acredito que vai ser assim até o fim do campeonato, Botafogo e Flamengo. Aquela luta ali para ver quem vai se salvar. E tá difícil, cara. O negócio é torcer para que os times de Santa Catarina, Chapecoense, Criciúma, Figueirense façam um mau campeonato, porque o negócio tá ruim mesmo. O Botafogo acho que tá uma posição acima da zona, né? Ou não? O Botafogo entrou na zona de rebaixamento. Entrou com o Figueirense. O Figueirense ganhou do Chapecoense, coisa que o Flamengo não conseguiu fazer, né? E você, Vaguinho, como é que tá sendo lá na subdivisão lá do futebol brasileiro? Na zona negra. O Vasco agora ele tem amanhã, na terça-feira, um jogo que foi adiado contra o Náutico pela quinta rodada. O Vasco ele tem 25 pontos, está em quinto, não está bem. Mas ele ganhando esse jogo é fora, em Pernambuco, ele já vai para 28. E no sábado tem um confronto direto com o Ceará, que é o primeiro colocado. Então o Vasco eventualmente ganhando em São Januário o jogo, aí ele pula para 31, né? Empata em primeiro. Já entra na... Mas assim, do jeito que você está falando, parece até que você está com medo de... Parece que você tem algum temor do Vasco não conseguir ascensão. Eu acho impossível. Não tem temor nenhum. Até porque o jogo contra o ABC, apesar do Vasco ter levado um pouco de sufoco, graças ao goleiro nosso, né, que é muito bom, fez 2 defesas espetaculares, mas o Vasco jogou bem. O Douglas jogou super bem, entendeu? Então eu não tenho temor não, eu só acho que... Porque antes da Copa o Vasco não estava bem, estava lá em 11º colocado. Mas depois da Copa tá atropelando, né? Andou tropeçando, mas agora tá bem, acredito que vai ganhar agora contra o Náutico e contra o Ceará também, jogando dentro de São Januário também, o Caldeirão lá, o bicho vai pegar para eles. O jogo da vida é contra o Ceará, né? Vai ser uma disputa direta, né? Justamente. Aquela coisa, né? O Vasco, se vencer do Ceará, eu acho que vai caminhar para ser campeão, porque não tem a menor possibilidade, nenhuma chance assim do Vasco não ficar entre os 4 primeiros. Eu também não acredito nisso não. Agora, algum destaque assim da partida, além do goleiro? O Douglas e o Kleber também, que fez um gol também, mas o Douglas fez um gol de pênalti também e deu um passe pro Crispim, lindo, pena que ele perdeu o gol. Enfim, me chamou a atenção que quando você dizia da questão da qualidade dos jogos do Campeonato Brasileiro, que eu lembrei que eu vi uma notícia onde dizia nessa notícia que a Globo fez uma reunião com os times lá não sei se vocês ficaram sabendo. Eu li essa notícia. E que cobrando melhor desempenho. Cobrando melhor desempenho, porque dentro de 10 anos pode acontecer do futebol não servir mais para TV aberta.
Assim como estão especulando com a Fórmula 1, né? De só passar na Sport TV, né? Então você vê que... Mas aí também, assim, não acredito, acho que isso é uma pressão, porque não vão abrir mão do futebol, né? As pessoas assistem futebol ainda, só que não assistem talvez na Globo, porque vamos dizer, mesmo que os 4 times estivessem na Série A, raramente eles jogam no mesmo horário. Então, assim, antigamente, quando não tinha tanto acesso a pay-per-view, todo mundo assistia o jogo das 4 horas, né? Acaba que se torna a única opção. Hoje em dia, como tem, muitas pessoas acabam que vão assistir os jogos do seu time. Ou então, por exemplo, tava lá, se eu não fosse flamenguista, eu não assistiria nem o jogo do Botafogo, nem o jogo do Flamengo. Eu assistiria Santos e Corinthians, que provavelmente só estaria passando ou no pay-per-view, porque aqui na região não pega, né? Nem a Bandeirantes pega mais. Antigamente ainda pegava, né? Mas não pega. Então, assim, acaba que divide. Então, isso daí, assim, a Globo falar dessa maneira, parece até que ela não influencia um pouco pro momento que o futebol atravessa, né, Júlio? Na verdade, os clubes só querem pedir antecipação de cotas, de dever. Aí a Globo, me parece que se sentiu no dever também, na obrigação de cobrar um pouquinho também. Até porque eu acho que a partir de 2016 aumenta, né, o volume de dinheiro, né, para todos os clubes. A Globo vai pagar mais aos clubes, né? Tomara que sirva para melhorar um pouco a nossa situação, né, Júlio? Eu acredito, Duda, que isso é uma pressão só que a Globo está passando, mas o futebol ainda é um campeão de audiência. Eu acho que isso não vai mudar. Nosso time pode estar na Série B, pode estar na Série C, igual o Fluminense, que eu acredito que isso não vai mudar. Hoje a gente pode falar mal que não tem tricolor. A gente não conseguiu achar, são poucos, né? A gente passa na rua, a gente conta no dedo. Ô, Júlio, tem muito. Eu, pelo que eu vi dos melhores momentos do jogo do Botafogo, eu tive a impressão que o Botafogo jogou melhor. Eu não sei se isso foi uma impressão de quem eu não vi o jogo. Eu acho que é tanta decepção, cara, que eu consegui ver isso no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que o time não foi bem, não. Essa falha do Dória, eu gosto muito do Dória, mas ele vem falhando muito. Tá desconcentrado. Tá desconcentrado. Eu acho que não é técnica, não. Ele tá desconcentrado. Ele é um pouco eu acho novo, que cara. Pressão psicológica, eu não sei. Essa questão do salário atrasado. Pagou um mês de salário atrasado, mas acredito que esse problema está influenciando. Está todo mundo falando. Então, o time do momento assim, a ser falado é o Botafogo. E se não passar, vai ficar difícil o Botafogo. O Botafogo agora vai jogar com o Figueirense, um confronto direto. Tem o Fluminense agora. Então, cara, esse duelo contra o Fluminense, sem o Sheik e sem o Dória, eu acredito que vai ser muito difícil. Eu não sei se você está acompanhando, assim, o Botafogo, o Flamengo, não sei se você está acompanhando. Mas a impressão que eu tenho é que o time do Botafogo joga melhor que o time do Flamengo, contra os adversários. Eu acho que o Botafogo é um adversário mais... perder do Atlético Paranaense lá é um resultado totalmente normal. Empatar com o Cruzeiro em casa, perder do Flamengo, tá bom, não teve um bom começo de campeonato como muitos agora. Por exemplo, quando eu vejo o jogo do Botafogo, eu sinto um time muito mais determinado, um time muito mais preparado, um time muito mais experiente que o time do Flamengo. O Flamengo eu não vejo perspectiva nenhuma. Nem eu. Não, assim... Eu até antes de... Eu vou falar do Flamengo, depois a gente fala um pouquinho do Fluminense, não sei se vocês chegaram a assistir o jogo. Porque o Flamengo, assim, eu avalio da seguinte maneira. O Flamengo, com o Vanderlei Luxemburgo, é outro time. E ontem foi um time legal, organizado, um time que tocou a bola bem, não sofreu perigo de gol, mas tem certos jogadores que são inexplicavelmente ruins. Eu falei no outro programa do Everton. Me impressiona como é que o Everton é um jogador, assim, é um jogador profissional. Talvez ele fosse bom maratonista, corredor de 100 metros, porque correr ele sabe. Mas é impressionante que como é que chega na hora de tomar uma decisão com a bola no pé, e não é que ele não é habilidoso, não. Ele é habilidoso, mas ele não consegue cruzar. Não tem eficiência. Não tem eficiência, porque assim, ele chega no fundo. Aí tá ele, um zagueiro, ele invariavelmente ele chuta em cima do zagueiro, ele não consegue tirar, jogar por baixo, jogar para trás, olhar, levantar a cabeça. Outra coisa, é um péssimo finalizador. Como é que pode um jogador de futebol não saber finalizar? Teve uma hora que a bola sobrou quicando dentro da área para ele. E assim, ele chutou com a perna direita, tudo bem, mas não sabe chutar, chuta fraco, chuta sem direção. E é o mesmo caso do Paulinho. O Paulinho desaprendeu a jogar futebol. Acho que
aquele momento de fama dele Passou, né? passou e assim, pô, cara, aquele jogador do ano passado tá fazendo muita falta, porque jogou muito bem ano passado, mas não sei se era o Elias que dava uma dinâmica pro jogo dele, mas que ele não conseguiu jogar. Aí entrou o Mugni no lugar do Luiz Antônio. Luiz Antônio, hoje eu recebi pelo telefone. Está sendo investigado. Está sendo investigado por associação com milícia, que é uma denúncia que teve no Fantástico, né? Eu não vi essa matéria no Fantástico, mas disseram que no Fantástico tinha um caso de milícia que tinha um jogador do Flamengo envolvido, ou seja... Parece que ele doou um carro lá para o miliciano e tal. Ou seja, Flamengo e polícia tem tudo a ver, né? A gente já sabe que eles estão sempre relacionados. E agora mais esse caso com um jogador que já mostrou o caráter que tem depois de que fez o que fez, né? De ser um destaque. Não vejo ele como bom jogador. Acho um jogador medíocre, assim, sem preconceito, medíocre. Ali um jogador que não... Tá bom, sabe dominar, sabe tal, mas não tem nenhum... Um jogador de Série B, né? É um jogador, assim, muito útil, de repente, para jogar em times menores mesmo, mas não tem a menor condição. E, pô, a torcida do Flamengo abraçou ele e ele vai e dá como retorno o que ele fez. E aí aparece essa denúncia que mostra bem o caráter dele, né? O Mugni é muito jovem. Meu primo Daniel massacra Mugni, não tem paciência nenhuma. Eu prefiro ter paciência, porque é um cara alto e habilidoso com a perna esquerda. E isso é uma coisa rara. O Mugni é o argentino? É o argentino. O próprio Ganso, né, que por muito tempo ficou aí escanteado, ninguém tinha muita paciência com o Ganso. E agora ele está voltando a mostrar um bom futebol. Eu acho que o Mugni merece um ano de amadurecimento no Flamengo, ver ano que vem, depois de uma pré-temporada, se dá algum resultado. Mas o que mais me deu um pouco de alento do jogo ontem é imaginar o Sport como quinto colocado do campeonato. Um time horroroso. É impressionante como é que pode. E aí às vezes a gente deixa de entender futebol por causa disso, porque o time do Sport não tem nada, não tem ninguém. Eu não consegui ver um jogador, um valor. Olha, Richelli, Wendel, Neto Baiano, Osvaldo na zaga, gente que você nunca ouviu falar. Então, assim, chega a quinto colocado no campeonato, significa que tem muito time ruim nesse campeonato. E aí eu comecei a enxergar um pouco de solução para Flamengo e Botafogo depois de assistir o time do Sport jogar. O grupo, né? O caso do Sport não tem nenhum jogador individualmente bom, de qualidade, porém a equipe se sobressai. Ele se conhece. O coletivo, você acha que... Mas mesmo então, assim, eu vou falar isso. Porque o Sport tomou nas peladas da vida aí, tem dia que a gente não tá jogando nada, isso é verdade. Mas o Sport perdeu feio do Figueirense, que era o lanterna, e agora perdeu do Flamengo, que é que tá ali também. Então, assim, eu acho que o Sport vai perder o fôlego. Também acho que o Goiás vai perder fôlego nesse campeonato. E ali do Criciúma para baixo, mais esses dois é quem vai brigar para cair. Eu acho que o Sport também vai perder o fôlego. Eu acho que futebol é tudo uma fase também, né, Duda? Acho que o Sport está passando por uma fase boa nesse começo de campeonato, mas tem muito campeonato pela frente. A gente já viu assim, né? Então, é isso que eu acho, que a fase do Botafogo e do Flamengo não pode piorar, que nós já estamos em último, lá para baixo. Se piorar, vai cair antecipadamente. Então, acho que a tendência do meio do campeonato para lá é só melhorar. Eu vejo o time do Botafogo um time muito legal, cara. Pô, sabe, tem um Sheik que eu acho um jogador, sabe, bom de bola, é um cara que resolve o jogo. A zaga do Botafogo, ao meu ver, é boa, Bolívia e Dória. O Edilson é um jogadorzaço. O goleiro é o melhor do Brasil. Tá entendendo? Tem aí também... Tem também o meio de campo com o Gabriel, que, pô, pra mim é um senhor jogador. Eu acho que a maior perda do Botafogo foi o Rafael Marques. Esse o Botafogo não podia ter liberado. O problema do Botafogo, que eu vejo, é um problema de clima. O Júlio disse que o Botafogo pagou os salários, mas eu vi uma notícia... Pagou um mês atrasado, pagou um mês só. Eu vi uma notícia dizendo que o Botafogo tinha acertado o salário de apenas 2 jogadores e que isso tinha causado desconforto. Um problema de clima terrível. O seu colega recebeu o salário e você não.
não tem como isso render uma motivação numa partida. Eu espero acreditar que é só uma fase, que quando acertar esse salário o time vai voltar a ganhar, tá jogando bem, mas o resultado não tá chegando, não sei. Mas porque também não pegou barro mole. Tá, Flamengo é clássico. Cruzeiro, Atlético Paranaense fora. É difícil. É difícil. Ganhou do Curitiba em casa. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que o Botafogo também, eu não lembro assim, da tabela do Botafogo, mas eu imagino que o Botafogo ainda não pegou, assim, Você falou que vai pegar o Figueirense ainda, deve pegar a Chapecoense ainda, talvez pega a Criciúma ainda. Então, ou seja, o barro mole o Botafogo não pegou ainda, né? E assim, só pra gente poder fechar esse bloco, falar um pouquinho do Fluminense, eu assisti o jogo. E a semana passada eu estava aqui elogiando o Cristóvão foi muito mal, mexeu pessimamente no time. Vocês chegaram a ver o jogo? Não. Pô, ele tirou o Cícero e tirou eu não lembro quem que ele tirou o Cícero, mais um jogador, botou Chiquinho e botou 2 jogadores que não deram resultado nenhum. O Fred ficou no banco, não entrou para jogar. Eu acho que foi um erro, porque seria interessante dar ritmo, né, para ele. Então, assim, o Gum já tinha substituído porque estava machucado. E a partir das substituições, o time do Fluminense acabou em campo. Não conseguiu segurar. E o que é pior, o Curitiba jogou bem pra caramba o jogo, me deixando muito preocupado para domingo que vem. Eu acho que semana que vem Que clássico semana que vem. Tem clássico Fluminense e Botafogo, né? Então a gente... E Flamengo e Curitiba. Flamengo e Curitiba lá no Sul já é... Vai voltar, vai segurar a lanterna de novo. É verdade. Porque o Curitiba é o lanterna, né? Provavelmente vai deixar o Flamengo para trás. A gente vai falar mais da rodada no próximo bloco. Qualidade de vida nunca é demais. Dr. Flávio Rangel oferece assistência especializada na área de ortopedia e traumatologia. Disfunções ortopédicas e traumas necessitam de tratamento especializado. Nosso novo consultório é qualificado para promover seu bem-estar físico. Oferecemos instalações modernas e total conforto para o paciente. Avenida Raul Veiga 86, Sala 606, Cordeiro. Dr. Flávio Rangel, sua saúde em mãos seguras. Na Almec Center tem qualidade em acabamentos que surpreende o seu bom gosto. Construção, reforma e decoração com as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui na Almec Center. São 4 andares de loja para escolher à vontade. Nossa equipe é a família Almec, que está sempre à disposição, com profissionais atenciosos e dedicados para atendê-los. Venha nos visitar. Será um grande prazer recebê-los aqui em Boa Sorte, Cantagalo. E você já sabe, na Almec Center é tudo novo de novo. O Laboratório Rodolfo Albino traz o que há de mais moderno em tecnologias e procedimentos, com os mais avançados critérios de análises e pesquisas para atender e superar as expectativas dos clientes, com profissionais especializados, equipamentos automatizados de última geração, uma constante atualização científica e o foco no ser humano. Garantimos qualidade total dos serviços prestados todos os dias aos nossos clientes, em Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo.
Friburgo. Laboratório Rodolfo Albino, o seu laboratório de análises clínicas sempre perto de você. Barril Restaurante e Bar, bombando o Baixo Galo. A Italínia de Cordeiro está fazendo uma promoção de enlouquecer. Tá todo mundo louco. Eu sou normal. Na compra do seu projeto, descontos de até 50%. É isso mesmo, 50%. E se você já fez o orçamento do seu projeto, você entra na promoção, que é por tempo limitado. Italínia de Cordeiro, feliz da vida todos os dias. Estrada Cordeiro Cantagalo 1232, Jardim de Alá Cordeiro, 2551-4411. Preparem-se, está chegando o maior espaço multiuso da região. Arena Parque Cantagalo, você irá se surpreender. Arena Parque Cantagalo, um novo conceito em diversão com uma mega estrutura de som, luz, segurança, estacionamento próprio. Arena Parque Cantagalo, inauguração dia 30 de agosto, a partir das 22 horas, com o Super Festival Sertanejo. Aguardem. Galera, aqui é o João Gabriel, dia 30 de agosto agora, inauguração do Arena Parque em Cantagalo. Espero vocês lá em dia 30 de agosto, vai ser demais. Arena Parque em Cantagalo. Valeu! E aí galera, nós somos a dupla Pedro e Mariano. Estamos aqui para convidar todos vocês para a mega inauguração do Arena Parque em Cantagalo. E será dia 30 de agosto, sábado, às 22 horas. Você não pode perder. Vejo vocês lá. Valeu! Valeu! Voltando para o segundo bloco aqui do programa Quatro Paixões, pela TV.com. Estamos aqui com o Wagner e estamos aqui com o Júlio também. Lembrando que hoje o Eduardo não pôde participar, é aniversário dele, parabéns Eduardo. E a gente não conseguiu aí angariar outro tricolor, porque a torcida anda escassa aqui na região. E falar um pouquinho agora da próxima rodada, né? Tem o clássico Fluminense e Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai complicar o Fluminense. Eu acho que o Botafogo complica o Fluminense. Eu só tô meio desanimado por causa do Sheik, né? E do Dória. Apesar do Dória ter vindo falhando nas últimas rodadas aí, mas o Dória, para mim, tem tudo para ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Ele é novo, tem 19 anos, se eu não me engano. Então ele tem muito que evoluir ainda, está passando por uma pressão, mas tem tudo para ser um dos melhores zagueiros. Eu acho que o jogo vai ser muito difícil para o Botafogo, com esses dois desfalques. O Emerson, você pode esperar que o Emerson resolva uma jogada. Ele assusta a zaga. Ele assusta. E eu não vejo o outro ali com a qualidade do Emerson. Mas clássico, quando o outro tá pior, tá em desvantagem assim, não acontece isso. Alguma coisa. E o Botafogo dá sorte com o Fluminense, cara. Quando o favorito é o Fluminense, o Botafogo dá sorte. E eu acredito, vamos ver. Se empatar, para mim, já tá de bom tamanho com o Fluminense.
já está de bom tamanho. Eu também acho um bom resultado, até porque o Fluminense já até enfrentou o Flamengo esse ano e ganhou, né? E eu acho que o Fluminense vai brigar nas cabeças. Qual é o próximo compromisso do Vasco? Como eu disse, é amanhã contra o Náutico e pela rodada que havia sido adiada. Eu às vezes esqueço que tem jogo terça-feira. E no sábado contra o Ceará. E no dia 16 contra me falha agora a memória, o Vila Nova. Contra o Vila Nova. Então O Vila Nova tá morto no campeonato, né? Tá morto. São 3 vitórias aí. 3 vitórias. A gente estava falando de Copa do Brasil antes, né? Vai ter o sorteio agora, né? A próxima. Parece que estão se fechando. Acho que fecharam-se todos os confrontos, agora vão sortear. E pode acontecer de ter Flamengo e Botafogo de novo, pode acontecer de ter Flamengo e Vasco e Botafogo, Fluminense também classificou. E agora que começa a ficar legal a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, um campeonato daquele que eu gosto. O campeonato de ponto corrido, ele é mais justo, mas não tem muita emoção, né? Cá entre nós, não tem muita emoção. O campeonato de mata-mata, ele já tem, né? Que ele perdeu, tá fora, entendeu? Então, os jogos são mais emocionantes, né? Tá aí a Copa do Mundo, né? A emoção que foi até o declínio do Brasil. Mas a Copa do Brasil, até no programa que eu participei no anterior, eu disse que nesse momento, eu dou mais valor à Copa do Brasil do que à Série B. Que a Série B é aquele campeonato que está ali para poder só subir para a Série A. A Copa do Brasil não, né? Até para se classificar para Libertadores, é um caminho muito, muito curto, né? Então, e não é tão difícil, né? E eu acho engraçado ele falando de Série B. Para ele deve estar sendo mais legal esse ano do que para a gente. Se o Flamengo e o Botafogo ficar lá embaixo na zona, sai, desce, para ele que vai subir segundo, primeiro, mais provável segundo, mas, né, que vai subir, mas eu acho que vai é melhor o ano para você. É triste, que ninguém quer cair para a Série B. Mas pelo menos tá lá emocionante, a torcida vai junto, e você lá caindo para a Série B é triste. Né? E a Copa do Brasil é outra coisa, né? A Copa do Brasil você tem uma chance, isso né? que você tá falando é a pura verdade, Júlio, porque eu vou te falar, eu antes de assistir o jogo domingo, eu tava muito angustiado. Não sabe assim, falei, cara, se o Flamengo não ganhar hoje, eu não tenho a menor assim expectativa de que o Flamengo vai se recuperar nesse campeonato. E aí realmente a Copa do Brasil, pra mim, como torcedor, eu já abri mão de Copa do Brasil. Eu prefiro que o Flamengo nem entre nessa, né, na expectativa de conquistar a Copa do Brasil. Para mim, o Flamengo podia botar o time reserva para jogar a Copa do Brasil, para se dedicar só ao brasileiro, porque esse ano pode atrapalhar, né? Perigoso. Para sair da zona de rebaixamento e se consolidar na frente, né? Porque não adianta nada você sair da zona de rebaixamento, tá um ponto. E até porque eu acho que volta. E o confronto é agora, já no final de agosto, ou seja, o Flamengo não vai conseguir até lá respirar, né? Só não sei que ganhe do Curitiba, né? Mas assim, ano passado, se bem que o Flamengo ganhou do Curitiba lá, né? Com gol de André Santos, né? Ou seja, não dá para esperar muito. Eu também acho, Duda, que vai ser só a Copa do Brasil, é uma emoção a mais, né, cara? Você tá lá desanimado com o brasileiro, o Vasco tá na Série B, o Botafogo e o Flamengo lá na zona de rebaixamento. Você chega uma Copa do Brasil, você joga um Vasco e Flamengo, um Vasco e Botafogo, é um clássico, você vai no estádio, a torcida vai chegar junto, é mais uma emoção, que você ganha o clássico. Eu acho que não dá pro Botafogo, pro Vasco e pro Flamengo ganhar, não. Pro Fluminense até dá. Mas é uma emoção a mais você ganhar um clássico, um mata-mata, você eliminar um rival. Eu tô falando isso, mas é mentira, tá? É claro que eu vou chegar na hora, vou querer torcer. Ainda mais ano passado o Flamengo pegou uma chave difícil, pegou o Cruzeiro, depois pegava o vencedor de Botafogo e Atlético. E eu falei, já era, né? É uma emoção, não tem como, a gente vai chegar na hora, vai torcer, não é a mesma coisa que o brasileiro, quando o time vai mal. A gente vai desanimando, às vezes deixa até de ver um jogo, mas a Copa do Brasil não, é mata-mata, você perdeu de 2-0, você vai ver o segundo, vai torcer, porque você ganhou um jogo, muda tudo. E domingo que vem é domingo certo para o torcedor do Flamengo procurar um outro entretenimento, uma outra atividade, é uma furada. Eu acho que o Flamengo vai perder. Assim, vai perder e com aquele velho risco de ser uma cachapante, né? Essa luta aí do Flamengo, até do próprio Botafogo ali na zona de rebaixamento, eu acho que ela vai ficar mais acentuada no segundo turno, na metade do segundo turno.
ali que a coisa vai começar a ser definida. Por enquanto ainda tem muita água para rolar ainda, então tudo pode acontecer. A Chapecoense pode começar a perder ritmo, o Curitiba, esses times assim que não tem muita tradição. Agora, essa mesma situação que o Flamengo se encontra e o Botafogo lá no segundo turno, da metade para frente. O Vasco estava numa situação melhor no passado do que o Flamengo e o Botafogo. Tá. Isso que é preocupante. E você olhar para o Vasco, tinha ali alguma coisa de time, né? Eu reitero, eu acho que ainda o Botafogo ainda tem mais lenha para queimar, eu acho, que o do Flamengo. Porque assim, eu como torcedor, assim, eu fico torcendo para que a diretoria consiga realmente fazer o trabalho de saneamento no clube. Só que assim, eu acho que qualquer estratégia, você tem que ter um limite. Você tem que prever alguns riscos. E no caso do Flamengo, eu acho que o Flamengo chegou no limite. Eu acho que essa diretoria, se ela parece que a janela de transferência fecha quarta-feira. Se o Flamengo não se mobilizar de contratar até quarta-feira, vai estar assumindo um risco muito grande de permitir que o Flamengo caia para a segunda divisão, que eu vou ser honestamente, é um dos poucos trunfos que o torcedor do Flamengo ainda tem em relação a outros clubes, inclusive assim, se você for pensar em termos de Brasil, né? Porque o Flamengo vem muito mal, não vem com grandes conquistas, e o fato de não ter tido, de nunca ter sido rebaixado, isso gera uma certa segurança para o torcedor do Flamengo na hora de debater futebol, aquela brincadeira que a gente gosta de fazer. Eu acho que a diretoria está flertando com esse risco, não acho que vale a pena, eu acho que assim, já segurou, já fez o que pôde até agora. Agora chegou no limite. Se o Flamengo tivesse respondendo dentro de campo, tá certo, continua fazendo, mesmo que não brigue por título. Mas chegou no momento que o Flamengo não tem time para escapar dessa situação. Então, se o Flamengo não contratar até quarta-feira, é sim candidato a cair e a culpa vai ser dessa diretoria, que teve tempo para poder prever isso. E não pode dizer que não tem dinheiro para contratar. Tem dinheiro para contratar. Se o Flamengo vai ter mais recurso ano que vem para poder gerir o futebol, então antecipa um pouco isso. Não precisa contratar 6 jogadores, mas contratar pelo menos mais 2 para poder ter um pouco mais de segurança. Eu acho que o Flamengo precisa de um atacante. O Alexandro está visivelmente fora de forma. E o croata lá, o Eduardo da Silva? Pô, cara, esse cara, quando o Flamengo falaram que ia contratar, eu fiquei satisfeito, porque eu lembro dele jogando pelo Arsenal. Era um senhor jogador no Arsenal, decidiu muito o jogo mesmo. Na época que o Arsenal estava brigando lá na ponta por ganhar título, ele era titular do Arsenal, ídolo da torcida. E não é à toa que foi convocado para a Copa do Mundo. Então, ou seja, é porque tem condição de atuar em bom nível. E mostrou, porque a técnica da cabeçada dele ontem foi perfeita. Você vê, o João Paulo, se tem uma virtude, é saber cruzar. Isso ele sabe fazer, não marca bem e não sabe, vamos dizer, dar dinâmica no jogo. Agora, chegou na linha de fundo, ele sabe cruzar. E a cabeçada do Eduardo da Silva foi uma cabeçada primorosa. O Alexandro ontem deu pena, porque assim, você via claramente que, sabe, quando a gente brinca de futebol, você sabe aquele dia que tá bambeando em campo, era o Alexandro ontem. Aliás, até contra a Chapecoense ele já estava também meio dessituado, até porque ele perdeu uns gols contra Agora ontem deu pena. Então, eu acho que o Flamengo ainda vai e vende ainda o brocador, tudo bem. Então traga outro atacante. Eu acho que o Flamengo precisa trazer um outro atacante e, sei lá, cara, trazer um jogador que esteja se destacando na Série B. Pô, o Douglas, podia trazer o Douglas. Deixa ele quieto na colina lá que ele tá bem. Tá bem. E em relação ao restante do campeonato, assim, tem algum destaque, alguma coisa que vocês estão... Rapaz, o que me chamou a atenção foi a atuação do Robinho. Que gol foi aquele que ele perdeu? E o Damião, na pequena área, era só levantar a cabeça, né? Justamente. Aí daí você tira aquela velha conversa que todo jogador, que todo torcedor de futebol tem quando vem algum jogador de fora. Brasileiro que jogou na Europa e retorna. Você vê o Kaká, o Robinho, para sair da Europa, para voltar para cá, é porque alguma coisa está de errado. O jogador não sai da Europa
jogando em alto nível muitos anos, para poder vir para cá porque quer, porque ama o clube, não. Alguma coisa não tem paixão pelo futebol brasileiro, mas eu, assim, particularmente acho que eles vão jogar em alto nível. Não sei se vocês acharam, achei o Robinho, ele tá meio fora de forma, cara, não tá... Não, porque na verdade ele parece que esse ano ele praticamente não jogou, né? E tipo assim, ele não fez pré-temporada, então, ou seja, tá fora de forma mesmo. Agora, o Kaká, eu acho que o Kaká vai arrebentar esse ano. Eu acho que o meio de campo ali, Kaká, Ganso. E se o Pato, vamos dizer, não vai desencantar, o Pato é isso. Só que é o que eu estou dizendo, um time que tem o Souza, que eu acho bom volante, já jogou até no Vasco. Kaká e Ganso, com Pato e Kardec, eu acho que é o melhor ataque do Brasil. Eu não sei se vocês concordam. Tem que encaixar, né? Cara, eu gosto muito do Kaká, inclusive eu acho que o Kaká tinha que ter jogado essa Copa do Mundo, acho que ele tinha vaga no Brasil. Eu também acho que foi injustiça não levar. Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, são nomes que eu acho que pesam contra o adversário, acho que tinha chance sim. E eu não sei se vocês se lembram que o time do Mano Menezes, o Kaká era titular. Era Kaká, Oscar, Neymar fazendo 9 ali. E eu não sei se ele estava usando o Hulk na época, mas o Kaká era convocado e estava em ritmo, entrando no ritmo da seleção. E aí talvez seja um dos erros do Filipão, né? De não ter contado. Eu acho até que o próprio Robinho fez falta, sabia? Também acho. Por mais assim que seja doloroso falar isso. Eu lembro que a gente estava fazendo aqui sem condição a Copa.com com meu amigo Juraci Vieira, inclusive Juraci, em breve avisar aí para os nossos telespectadores, Juraci Vieira, em breve, um programa com o estilo dele, que vai ficar muito legal, vocês podem aguardar, que vai ser um programa que vai agradar aí a todo mundo. A gente fazendo a Copa.com aqui, eu citei até que valeria a pena levar um jogador como às vezes até o Alex, que por mais que tenha idade, ou então o Ganso, porque na época o Ganso ninguém dava credibilidade. Filipinho ali do Barril me sacaneou pra caramba, né? Falou, Alex, Dudão, tá de sacanagem. Mas assim, um jogador com uma característica que você não sabe por que o Alex é incapaz de pegar e jogar 30 minutos numa partida de Copa do Mundo. É futebol. São 7 partidas só, exatamente. Né? Eu acredito, na minha opinião, um jogador que ele deveria ter levado, que está arrebentando na Europa, é o Felipe Coutinho. Isso foi outra injustiça. Agora, o técnico do Liverpool, ele deu uma declaração hoje ou ontem, salvo engano, que o Felipe Coutinho é tipo daquele jogador que o torcedor vai no estádio só para ver jogar, entendeu? Que é muito habilidoso, é muito técnico, é uma promessa muito grande dentro do Liverpool. Eu já estava até conversando lá na Italínia, lá com o Érico, que é São Paulino. Até vou fazer um convite aqui ao vivo, Érico. Queremos você aqui um dia participando. Vem com a camisa do São Paulo que a gente não vai fazer nenhuma piada de Bambi com você. Pode ficar tranquilo. Tem um lugar atrás da câmera ali. E a gente estava conversando sobre futebol lá na Italínia. E a gente levantou alguns nomes que a gente estava tentando assim, entender. Alguns nomes poderiam ter faltado na lista. O Lucas também eu acho que é um jogador que foi injustiçado. Porque o Lucas, ele pode ser que talvez assim, no rendimento do dia a dia não seja um jogador excepcional. Talvez até no PSG ele também não tenha se afirmado. Mas por quantos jogadores, quem se lembra do Branco, do Fluminense, que nem era titular nos clubes, mas chegava na seleção, arrebentava. Então assim, eu acho que vale apostar às vezes um pouco sabe, naquela coisa do jogador incorporar em cima da hora. O Lucas, ele é um jogador muito tático, ao meu ver. Então, o jogador que é muito tático, ele não aparece muito na partida. Ele não faz gracinha, não faz nada. Ele é tático, então ele tapa um buraco, ele sabe marcar. Entendeu? Então ele avança bem, apesar de ele não ter uma estatura muito boa, mas ele é muito firme na corrida dele. Então é um jogador também que eu acredito também que teria... Eu acho que o Lucas, o Felipe Coutinho foi muito injustiçado. Como vocês dizem aí, eu acho que faltou muitos jogadores nessa lista do Filipão. Aí a gente fica pensando, é triste, perdeu de 7-1, mas você pensa... Agora, eu acho que foi até bom pro Filipão abaixar um pouquinho a bola dele. Eu acho que ele é um bom técnico. Eu acho que ele é um técnico campeão que pode voltar a ser técnico do Brasil de novo, mas eu acho que ele estava se achando muito. Eu vou chamar quem eu quero, briga com um, briga com todo mundo. Eu resolvo, igual 2002 eu resolvo. Eu vou chegar e ganhar. Sempre foi assim. Porque eu acho na época ele não levou o Romário, né? E deu certo. Dessa vez foi o que foi. Wagner, Júlio, eu queria agradecer a vocês por terem participado do Quatro Paixão novamente.
Agradecer a todo mundo que está assistindo, comentando com a gente nas ruas, trazendo opiniões. A gente agradece aí a audiência de vocês. Queria só dar os parabéns ao Eduardo aí, o tricolor. Igualmente, parabéns. Parabéns, Eduardo. Seu Fluminense vai ser muito bem, vai sair muito bem esse ano. E te dar os parabéns também, Duda, pelo programa. Tá tendo um retorno muito grande, você não tem noção. Você tem noção. Eu passo na rua, só essa semana foram 3 pessoas que falaram comigo. A Cida do Posto, meu amigo Bombolê, o Zé Carlos. Então o pessoal acompanha mesmo, é bem legal isso aí. A gente vai continuar com esse projeto aí, agradecendo a vocês que estão tornando isso possível também, colaborando com a gente para tentar fazer aqui na nossa região uma TV com qualidade, uma TV com entretenimento, com assunto, e tem muita novidade vindo por aí. Vamos pedir até às vezes para as pessoas que param na gente na rua dando um monte de sugestão, pedir um pouquinho de paciência, porque tem muita coisa legal. Infelizmente, aí na última semana nós tivemos alguns problemas técnicos que não são atribuição do canal TV.com, é da empresa que presta serviço para a gente nesse sentido, que infelizmente tivemos alguns problemas, mas nós estamos ajustando tudo para que em breve, muito em breve, nós possamos levar conteúdo de muita qualidade para vocês, feito por pessoas daqui das nossas cidades e com qualidade indiscutível, qualidade igual que você vê os outros canais, vocês vão estar tendo acesso na TV.com. A gente agradece muito mesmo a todas as pessoas, peça para que elas continuem prestigiando a gente nas suas casas, assistindo, trazendo opiniões, críticas, sugestões. A gente vai estar trabalhando para poder fazer aqui da nossa cidade, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, um lugar legal de se viver e levar para vocês a informação daqui da nossa região. A gente agradece, boa noite a todos, até a próxima segunda-feira que vem. Boa noite. Boa noite.